Agora, você até tinha me perguntado ontem, comentou no grupo sobre aquele livro, né, do James Joyce, até do Finnegan's Wake, que é um livro bem doido. Eu sempre brinco com isso, né? Que é um livro para quem muito eu não tenho. você falou que é enorme, que ele é um livro imenso. Ele tem É umas isso? 500 páginas, né? Ele é muito grande. É Não um livro. faria tudo isso. É um livro que demorou também 16 anos para ser escrito pelo Joyce, né? Joyce já morava em Paris, ele é irlandês, né? E, e é um trabalho de tradução que eu nem sei qual é a melhor, na verdade. É um dos poucos livros que tem que levar muito a sério a questão da tradução. Oi, Uma dessas... Boa noite. boa Oi, noite. Iracema, tudo bom? E é um livro tipo... Os irmãos Campos tentaram traduzir, quer dizer, traduziram uma parte nos anos 60, e olha que eles são bem hábeis nessa questão de construir linguagem, essa coisa toda, estão bem, digamos assim, sofisticados nisso, e mesmo assim traduziram uma pequena parte. E tem duas traduções contemporâneas, uma é chamada Por um Fio, e outra é aquela que eu até coloquei no grupo ontem, com aquele título, é meio latim, é meio gíria, é uma confusão no bom sentido esse livro. Mas tem uma história curiosa esse livro até, porque agora, recentemente, foi comprovado que a musa inspiradora desse livro é a filha do Joyce. E o Joyce tem uma história muito curiosa com a filha, porque ela sofria de problemas mentais, mas contemporaneamente foi meio que comprovado que ela tinha esquizofrenia. Ela ficou internada 28 anos em um sanatório após a morte do Joyce, né, até. E o Joyce tinha, durante a vida, uma questão de não aceitar a doença da filha. E essa história é até bem conhecida, mas ele falava para a filha escrever, né? A filha continuar exercício de escrita e essa coisa toda. E um dia ele chega para o Jung, né? O canalista, né? E ele apresenta, enfim, a filha, pede para ele avaliá-la e apresenta também os escritos dela, né? E ele fala, não, minha filha escreve que nem eu. Enfim, o que ela está fazendo é mais ou menos uma escrita muito próxima do que eu estou fazendo. E aí vem aquela famosa resposta do Jung, né, que diz que ela, digamos assim, se afoga aonde o Joyce nada. Essa frase é bem conhecida, a resposta. Por isso que eu até comentei ontem que tem aquela frase da Nilce, né, que é atribuída a ela, na verdade, ela não é comprovada que disse aquilo, né, que ela diz que o artista e o louco mergulham no mesmo rio, mas o artista é capaz de retornar. O caso do Joyce ele é um pouco disso também. Ele é capaz de trafegar por lugares bem, digamos assim, limítrofes. E ele falava que a filha também chegava lá. E tem essa resposta do Jung que é sensacional. Ele fala que o Joyce é capaz de, enfim, nadar nesses rios, entre aspas, da loucura, né? Enquanto que a filha dele se afoga, né? O diagnóstico da filha, o mais comprovado é que ela tinha esquizofrenia, mas ela teve uns 3 ou 4 diagnósticos durante a vida. E mais recentemente saiu um trabalho de uma professora americana que comprovou, entre aspas, né, porque ela teve finalmente acesso a uma determinada documentação, que a musa inspiradora desse livro é a filha. Digamos assim, é um livro muito confuso de se ler, né? Enfim, depende digamos assim, o Joyce pede e exige que a gente se desarme muito. Ele praticamente até tem uma coisa que é muito estranha, que ele pede para a gente refazer a ideia de unidade. Ou seja, ele vai questionar o que une a gente subjetivamente para tentar ler aquilo. É bem curioso. Eu acho um livro... Eu só li sem
volta de umas 100 páginas e de uma determinada tradução. E faz tempo isso até. E eu parei de ler porque não estava fazendo quase sentido algum, né? Tipo, ele vai misturando linguagens, gírias. É uma coisa muito de fluxo de consciência, que você começa a viajar para cá, para lá, parece ser uma espécie de tentativa de narrar um sonho. É bem estranho, assim. E olha que eu gosto de textos assim bem, trabalhos de arte bem limítrofes, mas o caso dele é um pouco estranho, pelo menos assim. Mas eu queria encarar também com o tempo. O problema, na verdade, de eu encarar esse texto de novo é que eu fico pensando que a falta de tempo que a gente tem hoje em dia, né, para encarar um texto de 600 páginas bem complicado e complexo, assim. Eu não sei se teria tempo para encarar um texto desse no curto prazo, assim. Mas em algum momento na vida eu queria voltar a esse texto novamente para ler, para enfrentá-lo, né? Mas para quem quiser encarar, enfim, vale a pena. Eu acho que é um exercício sensacional, assim, mas tem que ter bastante paciência até. 500 páginas, 600, dependendo da tradução, haja, como podemos dizer, um pouco de possibilidade temporal de enfrentamento ali, né? Mas vamos começar já o dia de hoje, né? Só quis fazer esse adendo inicial aí sobre Joyce, que eu acho sensacional esse livro. Eu estava revendo aquele, como posso dizer, aquele exercício de tradução, né? Que é um experimentalismo enorme, ontem. Então, vamos para o dia de hoje, né? Bom, a minha Eu ideia parei, é... eu parei de repente na última aula, não sei como é que foi o final, porque eu estava esperando visitas e eles vieram mais cedo. Aí, Acontece, acontece. aí eu Eu não fui, sei se você disse que ia mandar o restinho. Falaram mais de alguma na coisa? verdade, não, eu devo ter fechado já com algumas imagens. Eu acho que eu posso ter esquecido de enviar para você até. Eu mandei para algumas pessoas até. Só que aí meu inconsciente, eu considerei você presente. Então, Estava presente, faltava pouco tempo, só que apareceram antes, eu não tinha como continuar na aula. não, eu vou enviar para você semana passada, mas foi um pouco... eu segui a trajetória da... Cortou seu áudio. Você Ficou sem áudio. mostrou mais algumas fotos? Está ouvindo? Tô. Eu segui na Fuller, né, até o fim, né? Segui a trajetória dela, quer dizer, com mais imagens sobre ela. Não fui muito além, não. Mas eu vou enviar para você, mas foi um pouco nessa linha, conversar até o fim sobre a Fuller, né, que eu acho que é uma artista sensacional e pouco falado. Tem um filme, que eu até mandei para vocês o trailer, está no grupo até. Eu vi há um tempo atrás, uns 3 ou 4 anos, na pandemia, mas especificamente não lembro quando, que é bem legal, um filme francês sobre a vida dela, como ela começou aquela invenção, aquilo tudo. É um pouco ficcional, claro, não é, digamos assim, uma biografia visual, né? Uma coisa que tem um lado ali bem imaginativo, e vale a pena. Eu gosto muito do trabalho dela, essa parte. Tem uma coisa, eu vou até mostrar isso aqui para vocês. Eu estou tentando, eu coloquei algumas das imagens que estão naquele livro, está transformando quase um curso sobre mariposas, né, de certa maneira. E eu gosto até dessa ideia. Mas queria mostrar isso aqui, que eu procurei esse negócio na internet, pelo menos em português. Queria colocar essa imagem aqui. E no livro de Huberman, né, que a gente está meio conversando aqui, atribuído ao Picasso, aqui é a legenda, né? Pablo Picasso, composição com mariposa, desculpa, 1932, né? Tecido, madeira, plantas, enfim, outras coisas aqui, mariposa e óleo sobre tela. Eu procurei Interessante esse isso, trabalho, né? eu E procurei até em contemporâneo, português. né? É, e é bem fora da caixinha, né, que a gente pensa O o Picasso, né? Picasso, né? É bem, Talvez já digamos, fosse o Picasso se modificando, né? é,
exatamente. Tem até um quadro dele que eu vou colocar daqui a pouco por fora, até, mas é um quadro de 38, que é o Caçador de Borboletas, até, que é um quadro bem cubista, né? Que ele fica indo e vindo, né? Picasso é essa coisa, ele vai, vem, vai, a gente separa às vezes por fases, esse negócio rosa, azul, a vida dele, que é para ser um pouco didático, mas a maioria das vezes ele está indo e vindo, voltando e criando, enfim, ele é meio, não é tão linear, né? Ele é uma bagunça no melhor sentido do termo. Mas essa obra aqui eu até procurei na internet em português, só não quis colocar outra língua. Procurei composição com mariposa, composição com borboleta e não encontrei nada, para ser sincero. Não sei se procurando com outra entrada é possível. Como aqui tem a referência enfim, Museu Picasso de Paris, né? Talvez entrar no site e olhar, acho alguma coisa, mas eu não conhecia essa obra especificamente. Eu queria trazê-la aqui até com uma imagem melhor, mas eu não encontrei até. Eu vou até ficar de procurar em outras línguas, né, com outras entradas, mas por enquanto não. Enfim. Mas ela não tem cor, é assim mesmo? Olha, eu estou com a impressão desse livro está toda preto e branco, então não dá para saber. Eu não vi esse livro em original. Assim. Eu não sei como é que ela é. Isso que eu estava querendo até saber, na verdade. O que é essa imagem, esse trabalho, originalmente, ver ele com cor, né? Com outra textura, né? Mas eu não encontrei. Se quiser, pode até anotar o nome, está aqui a legenda, até, né? Dar uma olhada depois, mas eu não encontrei, pelo menos no Google brasileiro. Já tento entrar no americano, algum outro sistema de busca, mas acabei não conseguindo achar nada, né? Pelo menos agora. Mas aqui eu mantive só para mostrar um pouco um trabalho curioso, né? Porque é enfim, bem fora da caixinha, né? Pensar, pelo menos que Picasso é um personagem que tem esse lado mais da pintura, mais do ponto de vista da linha, né? Da curva, e aqui parece um trabalho muito mais quase que uma colagem, de certa maneira, né? Como uma bricolagem, né? Com outras coisas, né? Aqui tem até parte do texto que fala, né? Enfim, após mariposear, dançar o desejo contra o vento e maré, suscitar, enfim, distintos pontos, uma possível aparição, né? Tudo pode aparecer em um toco de granizo, né? Escreveu Breton em 36. A Virgem tem filhos, Richard é filhos, né? Isso se é visto incluído em uma mariposa tem ombras. Mas a mariposa desaparece muito mais adiante, né? Mas bem, a mariposa não desaparece, nem sequer subitamente em sua chama de uma vela, né? A última linha que vai falar um pouco mais do Picasso, né? De aí é o inesgotável bestiário surrealista, em que os reinos caem abolidos e a desculpa, eu li errado aqui. E a Menu criam as mariposas. E no primeiro número de Minotauro, em 1963, Breton quis introduzir sua homenagem a Picasso com uma obra que será famosa em que se havia incorporado a mariposa de verdade, né? Me pergunto o que há que se devia em sua oferta incorporação ao quadro, dependendo de repente dessa emoção única quando se apodera de né? Expressa sem possibilidade de erro que acabamos de ser objeto de uma revelação. Foi em 33 quando pela primeira vez uma mariposa natural pôde escrever-se no espaço de um quadro. E isso não pode suceder sem que, a partir do momento em que o riso, né, fiz é fazer, né, produzir, eu acho, se não me engano, todo ao seu redor se converteu em polvo, né? Sem que se comovesse. Hã? Se converteu em pó, polvo, é pó, né? É polvo, pó. É pó, polvo é pó. Isso. Sem que se comover as representações em que sua presença nesse lugar pudesse implicar suposicionar, né, o fracasso do sistema de representações humanas em que está incluída. Esse quadro aqui,
eu tenho dúvidas do que é. Se é realmente do Picasso, ou se é Parece aquele... mesmo que ela foi colada aí, né? Uma mariposa de verdade, né? É, eu não sei se é uma homenagem ao Picasso, eu não sei se é do próprio Picasso. Existe, eu até coloquei no slide, uma espécie de borboletas que popularmente ganhou o nome de Picasso, né? Em homenagem ao artista. Não é o nome de categorização, né? Mas é uma borboleta bem bonita. Até, dá até para mostrar aqui. Deixa eu já compartilhar por aqui. Já que eu já quebrei toda a ordem da possibilidade aqui, né? Então Você vamos... sempre quebra toda a ordem, né? eu sempre vou improvisando ordem. Anarquista, você é um anarquista. É a não linearidade, né? É. Tem algumas particularidades do Picasso que às vezes são pouco ditas, né? O Picasso, no início da carreira, trabalhou muito com ilustração de livros infantis, quer dizer, didáticos infantis, né? Então, se a gente pegar o iniciozinho da carreira dele, a gente vê inúmeros trabalhos assim bem sofisticados de ilustrações de livros. Alguns são borboletas, até. Isso é parte até de uma exposição que teve no museu, né, do Orsay. Tem vários formatos disso aqui até, né, que mostram que foram esses desenhos, né, entre eles de borboletas. Por isso que eu não sei exatamente, eu estou desde ontem à noite, né, quando eu comecei a montar, querendo entender que quadro é aquele que aparece aquela borboleta do Picasso. Até agora não entendi nada, não entendi não, tipo, não encontrei nada em português. Eu não procurei outras línguas por enquanto. E essa questão de insetos na tela tem até alguns trabalhos para quem gosta de Van Gogh. O Van Gogh tem uns 3 ou 4 trabalhos que tem alguns insetos na tela. Tem, se eu não me engano, o mais conhecido é um gafanhoto, até que ele sempre, digamos, pintava ao ar livre em diversos locais distintos. E tem, digamos assim, um gafanhoto relativamente de uns 3 ou 4 centímetros que caiu na tela em óleo, né? E ficou preso ali para sempre, até hoje na tela. Já fico curioso para saber. Ele se juntou, né? Um animal, enfim, um elemento pictórico de outra natureza se juntou com uma produção de imagem na tela. Mas deixa eu só mostrar isso aqui. Essa espécie aqui que é popularmente conhecida como mariposa do Picasso, né? Do Pablo Picasso, né? É uma borboleta de origem da Índia. Eu não estou aqui com o nome da espécie, mas eu tinha até, mas eu não anotei para cá. Mas já tem, claro, o nome de espécie naquele padrão latim, primeiro nome de quem descobre, etc. Mas ela ficou marcada com esse nome do Picasso, né? Isso aqui são as asas dela, né? É muita, É, muito. ela é uma... Essa é uma pintura mesmo. Tem uma aqui com a Olha, borboleta, as asas abertas, né? Mas aqui já está, como é que posso dizer, já está morta, né? De certa maneira. Está em, como eu posso dizer? Parece que ela está saindo do casulo ainda, né? É porque aqui ela está já um pouco decomposta, né? Também, então... Hum. Ela está com alfinete, se reparar, né? Tem um alfinete ao centro e 2, um em cada asa também. Ela está naquele material de... Eu esqueci o termo, de tipo uma coleção de borboletas, de insetos, esqueci o nome do termo agora. Eu até, falar nisso, até lembro, estava olhando isso aqui ontem, né? Montando essas imagens para hoje. Estava lembrando da época que pegou fogo o Museu Nacional, aqui na Quinta do Boa Vista, né? Porque chegou a cair cinzas de insetos aqui no meu prédio. Quer dizer, no antigo prédio, né? Eram, digamos assim, as cinzas de várias coleções de insetos que compunham, ou outras coisas que viraram pó, né? Teve várias coisas. Tijuca virou
um espaço de queda enfim, de cinzas do que era o Museu Nacional. Eu até lembrando hoje. Mas, enfim, essa borboleta aqui, ela ganhou popularmente o nome de Picasso, sobretudo por causa do desenho das asas. Esse desenho que está aí presente, vocês estão vendo um pouquinho, né? Falam que esses traços lembravam um pouco Picasso. E lembrava talvez até por causa disso aqui. Deixa eu mostrar, estou indo e vindo, né? Então, não sei se vocês conhecem isso aqui. É um desenho do Picasso, quase um esboço, né, que ele fez. O Picasso, não sei se vocês já viram aqueles filmes, sobretudo dos anos 50, em que filmava ele trabalhando, ele fazia, em um minuto, ele fazia praticamente 3 ou 4 desenhos assim, nesse estilo, digamos assim, um pouco mais só o traço, enfim, meio que como se fossem croquis, os estudos, né? E ele tem esse desenho aqui, né, de uma borboleta. É claro que, enfim, não é uma borboleta totalmente detalhada, mas ele vai, digamos assim, explorar um pouco desse objeto imagético que está na imagem, né? Eu estava até, semana passada, agora não lembro se foi semana passada ou retrasada, mas até estava lembrando que a Iracema falou sobre o Heidegger, não sei se foi nos últimos encontros exatamente, né? E eu estava até pensando nisso, até porque o Heidegger tinha como eu posso dizer, o Heidegger ele tem vários ensaios sobre a origem da obra de arte dele, uma coletânea de 3 ou 4 artigos, mas o último que é mais interessante que é já dele, mais experiente. E ele fala nesses ensaios, pelo menos uma das coisas que ele diz, né, é sobre um quadro do Van Gogh, que eu acho bem legal, que é um quadro relativamente simples do Van Gogh, que é As Botas, né? Quer dizer, um título atribuído até às botas. O Van Gogh pinta um par de botas dele, a princípio, né? Tem gente que discute se é dele ou ele se viu na frente e quis pintar, que o Van Gogh tinha muito dessas coisas. Mas, e há uma discussão ali, tipo, por que aquela bota, enfim, mereceu ser uma obra de arte? Qual a diferença de ver aquela obra no quadro e vê-la na frente da gente? Pois é uma bota, um par de botas, né? Uma coisa banal e corriqueira que está diante da gente, enfim, talvez cotidianamente. Poderia ser um sapato, poderia ser qualquer coisa que a gente experimentasse durante o dia. Mas a resposta do Heidegger, que eu acho legal para isso, é que não é só uma bota, né? Não é só uma cópia de uma bota simples, mas também é como se fosse a arte um instrumento para ver além do que é uma bota. Não é só, digamos assim, uma relação mimética ou espelhamento de copiar a realidade. É como se você olhasse para um quadro ou uma obra de arte. Eu ontem postei um vídeo falando sobre o encontro do Deltan Dallagnol com o João Roberto Marinho, diretor executivo da Gente, Rede tem Globo. um áudio vazando aqui do Deltan. Vazou bem aqui no meio. Mas eu estava onde mesmo? Mas o Heidegger tem um pouco disso, né? De pensar como a obra de arte não é... Desculpa, viu? Não, tranquilo. Não é necessariamente, como eu posso dizer, uma cópia da realidade, mas ela produz abertura na realidade. É como se a obra de arte, digamos assim, permitisse... É que está chegando muita gente aqui na minha vila agora, onde eu moro, né? É hora de chegar todo mundo no colégio, essas coisas, todo trabalho. Aí está o pessoal conversando, às vezes, alto perto. E hoje também, eu moro aqui na Tijuca, teve como eu posso dizer, teve uma operação policial em uma comunidade que é relativamente perto aqui da minha casa, que é o Morro do Turano, né? E tipo assim, houve até a morte de uma inocente, etc. Está tendo protesto, está um pouco confusa a Tijuca, uma parte dela que eu moro relativamente perto, aqui. Aí, enfim, uma operação policial, teve protesto aqui perto, então o pessoal hoje está meio
meio animado aqui, digamos. Mas, retomando, eu estava falando só do Heidegger para fechar. O Heidegger ele vai mexer, claro, com o problema do ser. Isso é muito louco no Heidegger. O problema dele principal é o ser. E o ser que move, se esconde, aparece, abre, fecha. Muita loucura até, mas quando a gente pensa isso relacionado à obra de arte, o mais interessante é que a arte vai ser uma espécie de rasgadura, né? Como se você olhasse uma obra e mesmo que espelhasse alguma coisa na realidade, vai gerar abertura maior da própria realidade, que é bem legal. Não é só um quadro que, digamos assim, vai ali e copia botas. É um quadro que vai, sobretudo, abrir a perspectiva do que é a realidade e outras coisas presentes ali. É como se a obra mexesse dentro da gente. Por isso que o Heidegger é legal. Tanto o mais, digamos assim, maduro, né? O último Heidegger. E claro, aí tem essa questão da obra de arte no Heidegger, tem um lado legal porque ele parte de um princípio de um poeta chamado Hölderlin, né? Que é um dos poetas do romantismo alemão, que ele diz que é necessário habitar poeticamente o mundo. É sensacional essa tirada. É uma frase, um verso, na verdade, de um poema enorme dele, e o Heidegger vai um pouco puxar isso e ver como a arte é algo interessante, importante, talvez até essencial, né, para inventar o mundo, para abrir o mundo, né? Porque é necessário habitar poeticamente o mundo. Engraçado, eu não estava lembrando disso quando eu falei muito do Malcolm Ferdinand lá no Decolonial, porque toda hora o livro dele está falando de habitar, né? Como colocar seu corpo no mundo, né? Como existir. E eu lembrei anteontem, do Heidegger com esse verso dele, né? Como habitar poeticamente o mundo. Não é dele, é Hölderlin, né? Que ele cita até. Mas é o ponto de partida para pensar arte e mundo, né? E isso é até legal, porque quando eu estava pensando nessa imagem aqui, né, que é a borboleta já, de certa maneira, solta, mas também se contrapondo com essa aqui, né, que é a borboleta, digamos assim, capturada e exposta, ou seja, entregue em determinada postura e disposição visual, né, que se contrapõe bastante com a borboleta defendido, enfim, pela ideia do Didier Huberman no Falena, né? Enfim, ensaio sobre aparição. Aqui a aparição é muito mais, digamos, controlada. Muito ao contrário do que ele propõe de uma borboleta entrar numa casa por uma porta e meio que desfilar e planar o seu percurso e desaparecer, né? Aqui ela depende quase que de uma força externa para desaparecer. Em outras palavras, alguém guardar, né? Já é algo com, digamos, uma perda de ânima, no sentido de espírito, de movimento, ou de capacidade de interferir de uma forma autônoma na realidade, né? Enquanto que na borboleta que entra e atravessa uma porta, há algo de mais, digamos, vivo, e de uma espécie de beleza que é um pouco epifânica também, né? Se a gente pegar termos do impressionismo ali, né, atrás, algo que toca e que vai embora, mas ao mesmo tempo o que fica é algo, enfim, que pode ser trabalhado, afetado, talvez memorizado. Esse talvez aqui é porque quando a gente trabalha com memória, a memória sempre é algo construído, não resgatado. Isso em todo lugar, resgate de memória, não é resgate, é construção. É sempre no presente que memória é produzida. Nunca é algo do passado para a gente, é da gente para o passado em uma espécie de conversa. Por isso, memória é sempre dita no presente. E sempre é uma relação de algo que foi-se, mas que, ao mesmo tempo, sobrevive em alguma espécie de natureza distinta, né? Tem até uma relação, estou querendo voltar aqui para mostrar a primeira página do que eu separei. Estou indo e voltando, né? Agora que eu já perdi enfim, ou melhor, estou assumindo quase a
a teoria do Didi Uberman, que é, segundo ele, devemos mariposar, né? Ele fala que nós temos que assumir essa incapacidade de virar mariposas, né? De assumir um lado de entrar, seguir o fluxo, né? Ou até mesmo assumir a incerteza como uma espécie de processo de enfrentamento da vida, né? Mas ele diz isso aqui porque eu coloquei essa página dele, na verdade, esses 2 parágrafos, porque tem uma relação também com a questão do fantasma. Lá no fim vai ter um pouco, né? Mas, enfim, como os batimentos de uma porta, como as alas de uma... Estou dando um pique de luz aqui, por isso que eu parei. Como as asas de uma mariposa, a aparição é um movimento perpétuo de cerrar, né? De abertura, de novo, cerrar, de reabertura, um bater, né? É uma maneira de ajustar o ritmo entre o ser e o não ser. Eu estou lembrando do Heidegger, né? Está falando de ser e não ser, o que é e some, né? Toda hora, né? É um ser que fica estável, é um ser que vai, aparece, some, reaparece, talvez não apareça nunca mais, né? Talvez apareça 3 vezes seguida, né? Mas, enfim, debilidade, força, del latido, né? Debilidade, algo frágil, né, também. Nada está ganho, né? Tudo se volta a perder e há que recuperar-se cada vez, há que voltar-se a pesá-lo, a imprimir-se, alguma coisa assim, né? Todo, sempre, força, o que bate, o que se bate contra, o que se debate com o que põe todo o movimento. É uma certa poesia nessa escrita aqui. Assim como a porta deixa entrever, né, a um ser amado dormindo na habitação, e sem dúvida preserva seu descanso, como suas asas de uma mariposa que permitem voar, como nosso coração marca sua percussão em diástoles e sístoles. Tem um jogo de palavras aqui bem de dança, né? Como a própria respiração toma e devolve o ar necessário para a vida. É muito poética essa escrita dele. Em qualquer dos casos, havia que considerar toda aparição como uma dança, como uma música, como um ritmo que vive de agitar-se, de latir, né, de palpitar e que morre, mais ou menos pela mesma razão. Também os que se agonizam se debatem consigo mesmos como uma mariposa que, enfim, alenteia, não lembro o que é alenteia, na verdade, até o final. A mariposa, especialmente a falena, né, essa mariposa noturna que se passa pela porta entreaberta, dança ao redor da luz e termina por alojar-se a ela, consumir-se nela. Parece um animal emblemático de certa relação entre os movimentos da imagem e os do real, incluso de certo status, por suposto que inestável, né, instável, né, pela aparição como real de la imagem. Inovando de uma mariposa, apenas é visível, um pouco, né? Visível porque não se faz mais que passar. Serve de frontispício, de face, né? Às reflexões que André Labarthe sobre o caráter, a vez soberano e fugaz das imagens cinematográficas. A imagem cinematográfica é isso, né? É um escuro com várias imagens que vão pulando na luz e vão projetando e se juntando dentro da gente, né? Quer dizer, hoje em dia é digital, mas era 27 a 26 quadros por segundo, pode mudar um pouquinho, mas a média é essa. É incluso possível de se qualquer intento por descrever uma imagem, algo parecido a um alenteio, eu não estou lembrando o que é essa palavra, acho que é um voo, uma coisa assim, de mariposa indo... Aletheia, eu fui olhar em espanhol, é bater asas. Bater asas, Eu digo que está de voar aqui, alenteio, de levantar voo, né? Deve ser nesse sentido, né? Da mariposa que vem a dar este esforço tanto o sentido como o limite. Igual que a palavra pasma, a palavra falena leva em si os valores etimológicos de la aparição, né? É dizer da luz diurna que se faz visível, né? Faus faz, né? E de fulgor noturno que impossibilita a captação. Fulgor blancuso, né? Falos brilhante da noite. O negro
com manchas brancas, palhas, de no fenômeno em geral, Panestai, né? E, finalmente, o fantasma de La Imaginação. A gente vê que tem uma conversa aqui com fantasmática, nem que seja por uma espécie de etimologia lá atrás, né? O fantasma é algo que surge praticamente sem forma, né? Algo informe, que está lá atrás, enfim, e que em algum momento parece que surge, aparece, né? Que nem uma borboleta ao passear, quer dizer, ao passar por uma porta, né? E faz duas aproximações, com o fantasma e com a imagem do cinema. É claro que aqui está falando de determinada discussão de cinema voltada para o filme ainda. A ideia de projetar luz... Eu estava pensando que era uma imagem cinematográfica mesmo, essa forma de expressão, né? É visual, né? É porque eu não sei muito bem como é que é a junção da formação da imagem digital, que é por pixel, né? Mas é porque a imagem do cinema, ela acontece dentro da gente, né? Porque ela passa naquela velocidade, na luz, e monta dentro da gente. Assim como uma borboleta que passa em frente a uma luz e a gente capta naquele momento, né? Pode ter uma relação com a... Eu só falei mais por causa do filme, por causa da discussão do André Labarthe, né? Que é um cara já conhecido, já que trabalha muito no cinema desde os anos 70. Mas é um pouco no sentido de que é uma coisa que passa na luz, né? Que faz se tornar visível. Até no sentido performático do termo, né? O cinema... Isso aqui eu estou falando do filme. Para o cinema acontecer, aquele filme tem que rodar na luz. Eu não sei o nome é cinematógrafo, não me lembro, aquele projetor de filme, de rolo, né? Para aquilo, o cinema acontecer, tem que rodar, né? Tem que passar em frente um canhão de luz, né? De certa maneira. É um pouco semelhante até ao que tem naquela brincadeira com a Fuller, né? Que ela dança com aquela roupa sobre luzes, né? O cinema tem um pouco disso, pelo menos o cinema de filme. Filme, enfim, película, né? Que ainda você sai de um rolo para o outro com, enfim, uma trilha de imagens que passa em determinada velocidade, 27 quadros por segundo, 26, assim, varia um pouco, pode até ter 40, dependendo mais, dependendo da velocidade do projetor, e aquilo passa perante a luz. Mediante esse processo, a gente é capaz de ver, né? Só que o interessante é que passa a imagem frente à luz e já desaparece para entrar outra. O próprio funcionamento do cinema de película, ele é uma espécie de dança, porque a cada segundo está passando 27 imagens, agora não sei 27 ou 26 o padrão, acho que é 26. A média é normal, mas esse número não é exato. Mas a cada 26 minutos a imagem está sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo. Em um processo que a gente não consegue, às vezes, nem perceber, devido a, enfim, a gente já entende ou compreende o processo cognitivo junto, né? 27 imagens em 4 segundos e forma aquilo. Mas é a luz que faz a gente poder ver aquilo de alguma maneira. Ao mesmo tempo que a gente precisa também da escuridão do cinema para que a luz brilhe. Tem esse lado também. Já que eu estou quebrando toda a ordem, vamos quebrar logo tudo de uma vez? Eu queria mostrar isso aqui, né? Amos Nathalie. Esse cara, ele pinta, ele nasce em 1880, morre por volta, acho que da década de 70, última agora. E isso aqui é uma imagem do Inferno de Dante. Eu não entendi, uma imagem de quê? Do Inferno de Dante. Ah, o Livro, né? inferno. Eu até... É uma vala. Acho que está até aqui o nome dela. Esse vale do... As duas imagens aqui são do mesmo local, digamos, cartográfico do Inferno de Dante. Já que Dante pinta quase uma caminhada
por todos os infernos possíveis lá. E esse aqui é até curioso, que é onde tá as pessoas que odeiam arte também, entre outros, né? Estava lendo essa curiosidade até. Ele vai colocando em cada inferno alguns crimes, né? E um dos castigos desse aqui é enfrentar essa chuva de luzes, de fogo, que é infinita. Justamente esses pontinhos aqui caindo, né? É claro que aqui o Gustavo também é um pintor do século XIX, né? Não é digamos, os ilustradores mais anteriores, do século XV e XVI. Não estou estranho, só que meu cachorro está latindo lá embaixo, então... É engraçado a ideia de que as pessoas que vão, as almas que vão para o inferno, elas têm corpo e estão peladas. Tem uma ideia talvez de... Eu não sei se aqui... O Dante, quando ele está representado na... O Botticelli pinta ele faz algumas imagens no século XVI para o Dante, né? O Dante vai lá, o Dante é um flaner do inferno, né? Ele vai passeando ele guiado pelo Vigílio, né? Não estou estranhando barulho aqui. Quem era mesmo que o levava pelo inferno? Esqueci. Vigílio, o poeta. Ah, é Virgílio, isso mesmo. E depois é que a Beatriz no céu, né? Exatamente. Vigílio é um poeta, né? Ele um que é o poeta. da Eneida, né? Das primeiras, como eu posso dizer, as primeiras narrativas epopeicas, na verdade, lá de Roma, né? É o cara que foge da Guerra de Troia e vai para a Península Itálica e funda Roma, né? Um dos mitos de fundação de Roma está ali, na Eneida. Até a gente brinca, né? Se a gente pensar que... eu estava até brincando isso um tempo atrás. Se a gente pensar, se Roma é fundado por alguém que sai da Guerra de Troia, Roma domina praticamente a Europa, espalha o latim e, algum tempo depois, acaba, digamos, Portugal chegando aqui no Brasil, né? Então, tem uma parte, digamos assim, latina, que pode chegar para a gente, que está no lado de Troia, que perdeu. Né? É verdade, a Eneida que relata a história da fuga de Enéas para fundar Roma, né? A gente está no lado derrotado da história, né? Pensar nessa perspectiva, sobretudo que a gente às vezes pensa muito que, olha, somos Ocidente. Não, mas não somos o lado derrotado, porque se ele vai construir o Império Romano é o máximo, né? 5 séculos de dominação. Porque muita gente ainda considera a Guerra de Troia como a primeira narrativa de choque de civilizações, né? A maior parte que faz isso erroneamente, na verdade. Então, tem gente que pensa que o lado grego, no sentido, enfim, de quem quis invadir e colocar Troia abaixo, né, seria os primeiros relatos que é o Ocidente, hoje em dia, né? Enquanto que Troia ali seria algo mais oriental. Enfim, pura falácia, na verdade. Agora, você pode também fazer uma outra leitura super interessante. Qual é o mito que mais tem perdurado na história da humanidade, desde a civilização grega, romana até hoje? É um mito inventado, que é o mito da Atlântida. Porque Platão queria mostrar que os gregos eram os melhores e criou o mito da Atlântida. Mas isso foi levado como se fosse realidade. Então, é uma narrativa que tomou corpo e se tornou praticamente uma verdade. Aonde está o continente submerso da Atlântida? Isso sempre tem. Essa história da Atlântida não acaba. É o império que se insurgiu contra os gregos e os gregos venceram, empurraram os atlantes para o outro lado das colunas de Hércules e logo depois veio um cataclisma e acabou com a civilização atlante. Esse é o mito inventado. Agora,
a história de Troia não é um mito inventado, porque Troia existiu de verdade, né? Troia é um evento, um fato histórico, né? Não é Exatamente. talvez enfim, no magnanismo magnificência, né? Que foi nas narrativas, né? Que ali douraram de ouro, enfim, toda a narrativa dos heróis, enfim, de Agamenon, enfim, aquela narrativa toda. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás que era sobre enfim, como é que é o nome da... Muita gente até hoje coloca a culpa na coitada. Como é que é o nome da mulher que foi sequestrada por Heitor, que era mulher de Agamenon? Esqueci agora. A Helena, Helena. Helena de Troia, É, Helena. até hoje Diziam, ainda tem. foi tudo por causa de de É, uma aposta entre as deusas para ver qual delas era a mais bonita, e pegaram o Paris. Mas o Paris também era um filho bastardo que tinha sido abandonado na floresta, né? Ele não era é, um príncipe nessa época. Olha, essas histórias são tão interessantes, né? e tem uma coisa, né? Elas foram apropriadas de tantas maneiras, né? Uma coisa que é legal para entender e pensar um pouco nisso, que eu acho legal, nem preciso ir lá em Troia, é as histórias dos contos infantis. Eu acho sensacionais os contos infantis. Os irmãos lá, os irmãos Grimm, o que eles fizeram foram pegar, por exemplo, contos que estavam circulando na oralidade, colocar no papel e colocar todo um verniz moral ali. Aham. Não só os Grimm, né? Os outros também. É só ver aquele mito não, a historinha do Chapeuzinho Vermelho do Charles Perrault, que é anterior um pouco, né? Escreveu antes da escrita, digamos assim, entre aspas, mais infantil de Chapeuzinho Vermelho. E tem pesquisas Agora aí. dizem, não sei se é verdade, que os irmãos Grimm, os verdadeiros contos de Grimm, não tem nada de coisa para criança. É da maior barra pesada. E que depois eles foram botando açúcar para transformar em história infantil. Mas que, você vê, o lobo mata a vovó, come a vovó e depois. Isso aí é história para contar para criança? É esquisito, né? Mas, de qualquer maneira, as crianças adoram coisas de terror. E as histórias verdadeiras dos Grimms, pelo menos é o que dizem, elas eram assim apavorantes, assustadoras, tinham monstros e mais monstros. Não era essa coisa edulcorada, não. Tem os relatos até eram relatos orais, né? Que É. circulavam no cotidiano, por exemplo, com várias versões também. A cultura oral ela tem uma facilidade maior de se desprender e inventar outras possibilidades. Por exemplo, em uma das narrativas, a Chapeuzinho Vermelho se apaixona e vive com o Lobo Mau. Pois é. É por isso que tem uns filmes até mais recentes, até dos últimos 10, 15 anos, que fazem essa visão, né? Na verdade, Lobo Mau e Chapeuzinho, na cultura oral, eram uma pessoa, como se fosse um casal. Né? E vai, do ponto de vista, quando vira escrita, né? Vira uma história, digamos assim, um pouco mais moralista. A criança não pode atravessar a floresta é perigosa, porque tem um ser que tem um corpo, né, que é meio animalesco, lembra essas características animais, né? Pode matar os outros, se alimentar, pode falsear, se ocupar o lugar deles, né? Ele se disfarça de vovó e vai, digamos assim, enganar Chapeuzinho, né? É tudo um discurso moral. É uma coisa... É a ideia da fábula, né? A fábula é um pouco disso. Né? A fábula é um ensinamento um pouco moral. Né? Pega elementos, digamos assim, ficcionais, né? Natureza, animais que falam, mundos místicos, de certa maneira, né?
e você pasteuriza aquilo ali, traduz um certo modelo e entrega, né? Mas isso é bem documentado, isso é bem curioso até. Chapeuzinho Vermelho, se você pegar os mitos, o Charles Perrault, ele já tem uma narrativa bem hard já em relação a Chapeuzinho Vermelho. É anterior. O que eles fazem ali é transformar para uma linguagem mais infantil, de certa maneira, né? E colocar códigos morais. Ali tem muitos códigos morais por trás. Não ande pela floresta, a floresta é perigosa, cuidado com estranhos, enfim. O inimigo sempre vai ter esse lado mais animalesco. Enfim, tem toda uma... Tem uma série recentemente que eu achei bem legal, que colocou o Chapeuzinho Vermelho como a Lobo Mau, na verdade. Ah, ela é. Interessante, hein? Ela seria a própria Lobo Mau. Tem esse lado também. Tem um rap de São Paulo, eu acho sensacional, né? Que pegou. Eu gosto de rap até, que conta uma história, né? Uma narrativa. Rap é ritmo e poesia, né? A sigla. E conta a história de como o Chapeuzinho Vermelho não tem mais medo de andar na noite, porque ela tem amigos, né? Sensacional. Até. Porque ali a Chapeuzinho tá toda medrosa para andar na floresta, né? Tem um lobo mau ali catando ela, né? Catando as pessoas, né? Eu gosto dessas histórias, assim, porque elas têm um fundo moral ali muito que dá para ser explorado, né? E a Disney usou bastante isso nos anos 50, 60, nas versões mais... Carlos, você já assistiu alguma vez uma série de televisão chamada Green? Eu vi alguns episódios, que é sobre aquele da música ou cantava ou não? Não, é uma série em que o Green, o Dos que eles irmãos? consideram Green, eles chamam de Green, são os contos dos irmãos Grimm que são transformados no que eles chamam Green. O Green é um sujeito que consegue perceber quem é monstro, porque existem certas figuras que são monstruosas, mas que assumiram uma figura humana. Mas o Green tem a percepção mais apurada e vê quem são os monstros. E aí ele tem que combater esses monstros. Mas ele é um policial. E ele vem a descobrir, depois que já é adulto, que ele é um Green e que ele tem que ter esse combate. E é muito interessante, é uma das séries mais criativas que eu já vi. Essa ideia de monstro, eu nunca escrevi nada sobre isso, mas eu tenho vontade. São duas coisas que eu estou querendo escrever, isso e sobre a MTV, que faz 10 anos que o canal saiu da TV agora. Mas tem um lado de teratologia, que é estudo sobre monstros, que eu acho muito legal. Sobretudo agora que a cultura pop inverteu isso. Por exemplo, o que é o monstro? O monstro é praticamente o que não cabe dentro de uma lição moral, né? Se pensar bem, o que é o lobisomem? É algo animalesco. O que é o Drácula, por exemplo? É algo que o tempo não passa. A última frase do Drácula é isso, até do livro do Bram Stoker. O tempo não passa, né? Então ele fica lá. É o que não enquadra, né? Você fez uma monstruosidade, aquilo não cabe em determinada forma, digamos assim. E o que houve, digamos assim, dos anos 70 para cá, foi uma desapropriação do termo, que eu acho sensacional, porque quando a gente fala de monstro, a gente às vezes compara com corpos, né? Aquela pessoa é o monstro por isso, por aquilo, por não sei o quê. Se a gente pegasse a grosso modo, até questões, enfim, de desejo, de relacionamento, ou até mesmo de não enquadrar em padrões, são chamadas de monstro. E a cultura pop reverteu isso agora. Por exemplo, a gente tem na cultura pop alguns fã-clubes, enfim, grandes, como eu posso dizer, grandes cantoras, grandes não sei o que se chama de Little Monsters, monstrinhos, né? Há um orgulho da diferença agora, como se todo mundo se assumisse como um lado monstruoso,
como se tivesse, enfim, chamando a atenção que tem como é que é o nome daquele médico o médico monstro, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Exatamente. É assumir esse lado monstro para fora. Tem esse lado, isso dá uma cultura pop. Agora, por exemplo, outro dia eu estava vendo um trabalho acadêmico mesmo, sobre Lady Gaga, que é uma cantora pop, né? E era um estudo sobre a relação, enfim, dela com os fãs, que chama de monstrinhos, né? Tem essa relação do monstro que eu acho... A academia também tem muito isso também, né? Essa coisa dos corpos na academia. O Paul Preciado, né, que mudou de gênero, ele narra em um livro dele a transição de gênero dele, né? E ele vai estudar, por exemplo, os primeiros casos de uso de hormônio que são em academias. São as bombas de academia, né, que muita gente usou, enfim, de forma desordenada, sei lá, nos anos 80, 90, não sei o quê. E ele vai estudar como aquilo era chamado... As pessoas gostavam do termo monstro ali. Aí ele vai trazer essa pesquisa para hoje em dia de outras maneiras, né? Como corpos que não se enquadram em padrões são chamados monstros, né? Essa imagem até que está aqui sobre a nudez ela tem uma relação um pouco ambígua, até porque, ao mesmo tempo que ela simboliza pureza, ela também simboliza desejo e pecado. Exatamente, foi o que eu pensei, né? É a luxúria, né? Como se fosse o castigo da luxúria, né? Ela, ao mesmo tempo que é possível, digamos assim, retratar o corpo como, digamos assim, um local... Hoje em dia a gente brinca que no Brasil o corpo e não é pecado, né? Enfim, tem algumas permissões e algumas proibições também. O Brasil é diferente de outros contextos do mundo. Mas o corpo nu, sem roupa, teria uma ideia de pureza, né? De algo inalcançável, um monte de coisa. Porém, em outra medida também, o corpo é como se fosse um espaço do pecado, do desejo, desviante, enfim. Isso vai até afetar outras ideias de sensibilidade, de percepção e outras coisas, né? Esse corpo aqui do inferno, né, é um corpo que praticamente segue como se fosse uma espécie de continuação do corpo medieval, que é feito praticamente para sofrer, né? E eu estou falando aqui, claro, de uma perspectiva mais cristianizada, né? O corpo Sim. medieval, aqui eu estou falando da perspectiva cristã, né? É como se fosse uma espécie de prisão do espírito, né? Então, é como se fosse algo negativo. E esse negativo é como... Tinho, o que é essa mulher na frente e um outro lá atrás? Tem tipo uma bolsa pendurada no pescoço. É muito gozado. Reparou que Ela também tem, né? ela está olhando para cima com a mão na cabeça, sei lá, e tem uma bolsinha pendurada no pescoço. É a bolsinha do celular. Ideia para pegar esse trabalho e interferir, botar um celular aí dentro. Sabe? E tem o lá atrás também com uma bolsinha. E aqui na frente tem, parece que está parecendo um desenho com um rabo. Algum, não sei se é um ser humano que tem um rabo, é um diabo, sei lá o quê. Bem na frente é um homem careca. Reparou? Sim, mas onde é que Olha, você está vendo o rabo que eu não estou tem vendo? vários demônios Eu vejo um desenho estranho na barriga dele. Desenho, mas parece uma pessoa, está na horizontal e tem um rabo comprido. Parece um rabo, uma coisa comprida. Não é o braço dele, seria um rabo. Olha, Mas eu vejo ele com a perna, o joelho assim levantado. E o que você talvez imagine que é um rabo é um braço de uma pessoa que está lá atrás. ele É dentro dessa bolsinha. Ele também tem essa bolsinha. Só uma que Todo mundo tem a bolsinha do celular, né? Deve ser.
Muito É estranha essa estranho. bolsinha. Será que que o cara botou? Será que aí é a confissão dos pecados? Não, aqui é um espaço de tortura, na verdade. O inferno do Dante, ele segue, em certa medida, uma ideia de castigos corporais no corpo, né? Que foi até o século XIX, né? Quando a gente cria a prisão moderna. Porque acho que até a Revolução Francesa, não me lembro se em outros locais, acho que foram até um pouco mais recentes, mas tinha uma masmorra, não tinha prisão, era masmorra. Então, as punições eram no corpo, né? No Brasil, a gente trabalhou com chicotadas em escravos até o fim do século XIX, né? Castigos corporais, né? Até o século Então, XIX, não. Você não ouviu a história que saiu publicada hoje nas redes sociais de um sujeito que começou a trabalhar numa loja? Acho que foi no Paraná, não sei bem. E aí, o que aconteceu? Ele começou a trabalhar, falou com a mulher do patrão que ele queria comprar uns artigos da loja para descontar do salário dele. Ela concordou e ele levou os artigos, mas não falou para o marido. Aí o marido achou que ele tinha roubado, pegou o camarada, levou para uma sala, mandou ele tirar a roupa, estuprou ele com um cabo de vassoura, torturou o cara quase até matar de tanto dar porrada nele. O cara saiu dali direto para o hospital e agora ele entrou na justiça contra o patrão, porque o patrão disse que ele era ladrão. Agora, você vê, não precisa voltar na colônia para ver um absurdo desse. Em pleno século XXI, um patrão acha que pode estuprar um funcionário, matar, bater. O cara era negro, né? Está é, explicado. essa ideia do controle no corpo do outro, na ação, né? É algo que ainda permanece aí. Só recentemente, por exemplo, a gente vê a proibição de palmada em criança. É algo do governo Lula 2000 e alguma coisa, né? Isso nem era visto praticamente culturalmente, né, como algo nesse sentido, né? Feminicídio agora também é outra coisa. Muita gente até hoje fala pode, entre briga de marido e mulher, não pode meter a colher, né? O Brasil ele é bem, como eu digo, vanguarda do atraso nessa questão de violência, né? Assim, nas mais múltiplas formas. O Brasil precisa fazer uma reforma cultural nesse sentido. Acho que está fazendo aos poucos, muito aos poucos até, mas tá um pouco melhor nisso. Mas para fazer Mas uma reforma cultural, teria que acabar com as igrejas neopentecostais, porque elas são produtoras de fascismo. Elas fazem uma lavagem cerebral nas pessoas e invertem tudo. E essas pessoas são muito ignorantes e acreditam naquelas barbaridades. eu acho que falta, talvez hoje em dia, eu acho que falta todo mundo entender um pouco da lei, talvez. Assim, eu acho, por exemplo, respeitar o outro, não precisa nem querer entender, sabe? Eu acho que isso aí parar com essa ideia de que, sei lá, pode resolver tudo na mão, sabe? É claro que nos últimos anos aí, o governo passado só piorou, né? Mas a gente ainda tem essa ideia muito cristalizada de que o brasileiro pode ir lá e resolver por conta própria, né? Isso, chegar lá e dar uma voadora no cara, essas coisas assim, né? Aplicar castigos corporais, enfim, essas coisas todas, sendo que lá na Revolução Francesa, né, teve aquele direito do homem, né? Mais ou menos ali você começa a plantar a ideia de inviolabilidade do corpo. Enfim, você tem que tentar o máximo possível. Você pode restringir a liberdade do outro. Aí que nasce a ideia de prisão moderna, né? Não sei se é algo bom ou mal, isso aí eu nem sei. Mas
Mas a ideia de você prender o outro, mas não torturar, né? Se pensar que a igreja fez com as bruxas, Ah, as bruxas, o martelo Malefication, né? Que é aquele manual de como torturar, né? Enfim, agora, recentemente, as torturas na ditadura militar também, né? Mas essa é uma ideia sempre de destroçar o corpo do outro, né? Essas imagens do inferno, esses foguinhos que caem do céu são infinitos, né? São eternos, não param, né? São luzes que queimam a pele, né? Caem nesses corpos que estão ali parados, né? Não se mexem, né? Deixa eu colocar, é o mesmo tema, só que com dois artistas, né? Aqui também, né? Aqueles dois ali são... Isso aqui, é claro, é uma imagem do século XIX também, né? Do Gustavo. Mas aqueles ali são os dois, né? O Dante e o guia dele lá do turismo no inferno, né? Eles ficam ali, né? Essas luzes queimam. A luz é capaz de, digamos assim, causar dor, né? De ferir. E é até curioso pensar nisso, né? Porque, por exemplo, quando se perde o corpo, né? Você mantém o mesmo modo de tortura no outro lado. Então, às vezes até quase que é quase como uma espécie de representação da dor, né? Que a maioria dos casos a gente ainda lembra como uma dor física ainda. A maioria das representações que a gente tem ainda, eu diria até no contemporâneo, até, ainda remetem à dor física. Apesar de a gente sabe que tem outro tipo de dor, psicológica, mental, essa coisa toda, mas o corpo ainda é o alvo quando a gente está falando da dor, né? É como se estivesse nas nossas imagens assim, culturais falando. E Dante faz um pouco disso, né? Sobretudo de quem ilustrou ele, né? Colocar esses corpos ainda padrão Renascimento, né? Clássico ainda, sobretudo sendo afetados e torturados, né? Em outras palavras, até pela luz. Eu coloquei até essa imagem aqui porque tem uma relação, eu não achei, eu até achei em baixa qualidade, né? Até tentei colocar aqui, mas não... Porque tem umas imagens do Botticelli, de ilustrações do Dante no Inferno, que tem uns pontinhos de luz. Só que ali são as chamadas lucíolas, né? As luzes que estão no inferno, que, digamos assim, mostram um pouco de esperança, né? São os vagalumes, né? Que mesmo no inferno, na maior tenebrosidade, podem brilhar e dar um espaço ali de esperança, nem que seja uma fissurinha, né? Enquanto que aqui já é uma luz que, enfim, não cessa de aparecer. Essa luz é uma chuva infinita. Enfim, é como se... É uma luz, é por isso que é estranho, não é bem uma dança da luz, é uma exposição da luz fixa, como se fosse a luz sem parar, né? Aqui é o contraste até da ideia de aparição e desaparecer, né? Porque a luz não para, né? Ela, no caso, só desaparece quando chega ao solo, ou seja, chega nos corpos. É como se a luz também tivesse o lado perverso também. Na verdade, o próprio livro anterior, quando ele fala dos vagalumes, né? Um dos problemas dos vagalumes sumirem é eles estarem na frente de muita luz e a gente não conseguir ver, né? Os vagalumes não somem só porque, digamos assim, não há possibilidade de sobrevivência. Eles somem porque não conseguem ser vistos mais. Como se tivesse algo mais forte que desviasse nosso olhar de forma contínua. Tipo, a luz. A gente sempre pensa na agora, eu luz... estava pensando nessas duas imagens, apesar dos corpos nus e de uma ideia de luxúria, não tem absolutamente nada de luxúria nisso. O que a gente consegue ver é muita dor. Esse, principalmente, tem muito mais dor do que o quadro anterior. Essa aí passa uma ideia de sofrimento. Não tem nada de luxúria aí. Tem, assim, um abandono,
tem uma falta de esperança, tem o desespero de quem sabe que está perdido, que nunca vai conseguir sair da situação. Não há nada pior do que esse tipo de sofrimento. E esse aqui é o vale onde estão os críticos das artes. Então, Como é que é? esse vale aqui, cada inferno em Dante vai em um determinado tipo de culpados, né? Agora eu nem me lembro qual é, eu acho que o oitavo é onde ele mandou o Papa. Ele teve um problema com o Papa em vida do Dante, né? Ele foi expulso de Florença. Ele mandou o Papa para o inferno. Ele mandou, Essa Ele foi colocou o muito Papa boa. da época, se você procurar lá o nome do Papa, está no oitavo no nome, que é um dos mais profundos lá, né? Não só o Papa, vários políticos de Florença também foram para o inferno. Ele colocou lá. E aqui, enfim, cada inferno, né, agora são 8, acho que são 8 ou 9, não me lembro exatamente, é São reservado. 7 círculos do inferno, não são? Eu não lembro se são 7 ou 8, na verdade, é provável. Tem um que é menos, eu acho que é o céu purgatório que é menos. Não me lembro exatamente de cabeça quais são os números, né? Uhum. Mas se a gente pensar, digamos assim, cada coisa tem uma... O inferno do Dante é meio dosimétrico, né? Porque cada punição tem um lugar do inferno. Aqui, os críticos de arte, que não gostam das artes no sentido, né? Não é críticos, não, pessoas que não gostam das artes, e mais uns 2 ou 3 outros, digamos assim, crimes, né? E, digamos assim, o resultado é isso aqui, né? É o vale, digamos assim, onde se encontram essas pessoas, enfim, que ficam nessa chuva de fogos infernais pela eternidade, né? É interessante porque são fogos, são luzes, né? Não são vagalumes. A luz pode ajudar, como dar esperança. Um dos pontos legais do inferno que ele pega do Pasolini, cineasta, né, e teórico, é que o Pasolini vê umas frases que o Dante fala das esperanças no inferno estarem justamente nos vagalumes, né, que são pequenas luzes, né? Essas luzes como se fossem vagalumes, né? Porque são as lucíolas, né? São pequenos pontos de luz que dançam. Uhum. Mas também... Tem uns raios. Não entendi raio só, Sandra. Não parece raios caindo? Parece, são Parece fogos. o quê, Sandra? Caindo? Raios. Raios. Raios, sim, também, pode ser. São chuvas de fogos, né? Fogos que caem e queimam, né? Digamos assim. É uma chuva de fogos, na verdade. Né? Como se, em vez de caísse água, caísse o contrário, né? Fogo. Né? E essa luz acaba incidindo na pele, né? E na pele, dor. Né? Essa aqui é um pouco mais coloridinha, se pegar do Amos, né? Enfim, essas pequenas labaredas que caem e ficam incidindo no corpo. É um espaço de tortura, né? É um reflexo, até outro dia eu estava falando isso também, o inferno do Dante é praticamente as coisas mais cruéis que já foram feitas pelo ser humano na Terra, né? A gente acha que são castigos corporais e um pouco de, digamos assim, que a imaginação pode fornecer além, né? Porque, enfim, chuva de fogos a gente não viu ainda na Terra, mas nunca se sabe um dia. Mas a dor de torturar alguém, o ser humano é, enfim, bem experiente nisso, né? E aqui, essa luz não é uma luz que, enfim, vai te salvar, é uma luz que vai... É um pouco a brincadeira também da fogueira das bruxas, né? Enfim, é o argumento um pouco contraditório de que o fogo purifica, mas o fogo causa dor, né? Até hoje a gente tem essa visão do fogo purificar alguma coisa, né? O fogo purificador. Até a ideia da cremação é um pouco daí até, né? A ideia de purificar o fogo como algo que, de certa maneira, limpa. Até hoje
Tem até alguma coisa científica aí também. Se você pegar laboratório de controle de, enfim, doenças, etc., ele usa fogo para matar e purificar algumas coisas, né? A gente usa fogo para esquentar água, dependendo, e purificá-la aquecida, né? A gente usa fogo para mudar a natureza de um alimento, para transformar, né? O fogo muda a natureza. A ideia de transformação, nem que seja para algo negativo, pode virar de madeira algo cinza, né? O fogo, de alguma maneira, transforma, né? Só que a gente está falando aqui de corpos que também têm um lado meio eterno, né? Ou seja, o fogo vai continuar incidindo e não vai transformar quase nada, né? Não é um fogo de esperança. No início, ele fala até dos vagalumes como esperança, né? Luzes que podem guiar. É claro que não é no mesmo inferno, é outro. Até aqui ele fala dos vagalumes. Outro módulo lá, outro andar do inferno. Enfim, como no meio daquilo tudo ainda existem luzes que podem desviar, né? Apesar, eu nem coloquei aqui a ideia do... É porque o fim do livro sobre a invenção dos vagalumes ele é muito poético e bonito, porque durante o livro você vê que Pasolini perdeu um pouco as esperanças ali, né? Mas no final você vê que os vagalumes voltam, né? São danças do desejo, que eles chamam até, né? Eles ficam um tocando no outro, dançando, levitando, criando linguagem. São seres errantes de luz, capazes de criar novas combinações e perfurações do real, né? Como se fosse capazes, na sua dança, desejo, sentido de comunidade, até que é utilizado pelo Didi Uberman, criar novas possibilidades de combinações e aparecimentos. Essa palavra é meio um neologismo que eu estou usando aqui. Como se a dança dos vagalumes, que são luz, ou luzes, né? Mas, enfim, fizessem eles aparecer no meio desse contraste do inferno. Até porque se fosse no dia a dia, a gente não veria eles. Eles aparecem também pelo excesso de luz. Mas aqui entra uma certa metáfora de tensão do mundo, né? Do que é o real, né? O mundo é um pouco isso também. Não um inferno nesse nível aqui, né? Mas, apesar que em algum momento ou outro pode até ser. Mas o mundo é um pouco esse campo de tensão, né? De escuridão, e dentro da escuridão você acha luz. E essa luz pode combinar saídas dali. Isso aqui também é uma metáfora que pode ser pensada no universo das artes. Uma obra, ela aparece e some. Ela surge, volta, dança, reaparece, mas essa relação com o que aparece não necessariamente pode ser algo positivo, né? Pode ser algo meio chocante, pode ser algo meio, enfim, da ordem do desconforto, né? Apesar que desconforto também tem um grau com mudança que é interessante, uma relação ali que a gente às vezes não observa. Às vezes é necessário um pouco de desconforto para mudar alguma coisa. Porém, quando a gente pega nas artes, o que reaparece, às vezes, pode ser algo desconfortável. Não é algo da ordem... A luz, ela não necessariamente vai salvar. Eu sei que eu estou invertendo tudo, né? Porque a luz pode, digamos assim, ser o símbolo que a gente imagina para salvar as coisas, e, na verdade, aqui está chamando a atenção que não é bem assim, não é uma regra, né? Isso também tem outras brincadeiras que a gente faz nas artes com isso. Por exemplo, a Clarice Lispector falava que, às vezes, a gente não precisa se desfazer dos defeitos, porque um deles pode salvar a gente, ou pode ser a gente. Então, há uma ideia de trazer um pouco de valorização também sobre a relação luz e trevas. Na semana passada, eu mostrei inúmeras imagens da Fuller, né? Das luzes que ela falava tanto, que dançava nas asas da borboleta. Mas tem um elemento circundante ali escuro que também tem que ser levado em conta, né? É uma relação entre escuro, canhão, luz e dança, né? Como se fosse uma dança. Eu estou lembrando aqui do título claro do filme do Lars von Trier, né? Dançando no Escuro, com a Björk, de 93 ou 4, não lembro. É uma dança que você não sabe muito bem onde é que estão os limites, porque você não consegue ver
ou ver com uma distância muito grande. Sua visão é limitada a determinados encontros proporcionados pelo que o ambiente te dá, né? Mas o ambiente sempre, na escuridão, pode te dar alguma coisa que você possa ver, não que possa te salvar, mas que você abrir, pelo menos dar um passinho a mais para um lado ou para o outro. O que já, dependendo do ponto de vista, já é um novo perspectivismo, né? Já é olhar para o lado, né? Traduzindo isso aqui para o ponto de vista da relação com as artes, já que eu estou falando de aparecer e sumir, às vezes a gente precisa não só de um pouco de luz, mas talvez um pouquinho de trevas para ver algumas coisas. Do Sim, ponto de porque vista... uma coisa não existe sem a outra, né? Às vezes Você você precisa das sombras e precisa da luz, e as sombras existem por conta da luz, e a luz se dá através das sombras também, né? É um é, interjogo, né? é uma dança, né? É uma Tem horas que, dança. E o que tem você horas... está falando aí dessa metáfora, né? Imaginando-se que o inferno seja um lugar absolutamente escuro, sem luz nenhuma, e as pessoas sofrerem, só pode ouvir os gemidos das outras e se esbarrarem e não veem nada, o sofrimento é muito pior se você não vê. Mas essas luzes que caem, mesmo que queimem, ainda são preferíveis, né? Porque elas iluminam. Então, é a esperança que você fala. Até no inferno há esperança de que alguém possa sair dessa situação, porque afinal é possível ver o que está acontecendo, né? Tem uma série de trabalhos, eu até pensei em colocar alguns deles, dos anos 90, mas eu não quis colocar aqui, porque tem imagens chocantes até. Mas com estudos sobre o corpo, de como viver é ter dor, né? Só que algumas dores são prazerosas. Por exemplo, sexo é prazeroso e é uma dor também. Você vê como é que é uma linha ambígua para mexer com isso até. Então, ao mesmo tempo que o fogo queima, o fogo também dá um pouco de vida. Isso. Tem uma certa ambiguidade na dor, que viver de alguma maneira é sentir dor. Até o budismo fala isso até. Para se estar vivo, enfim, é necessário ser afetado por alguma coisa. E cada afeto é uma relação, às vezes, de uma dor que é prazerosa ou talvez não. Então, é chamar, como eu posso dizer, outras coisas para conversa, né? Ter um diálogo com o abismo também, reconhecer que ele tem seu papelzinho ali na composição, do que faz a gente, digamos, montar dentro da gente a arte, né? Nossa relação com a arte. Por exemplo, um momento de olhar um quadro, enfim, quando a gente está meio, enfim, ansioso ou até angustiado, permite que a gente veja coisas que não víamos antes, né? Isso é interessante porque é como se a arte sempre tivesse momentos de mostrar e esconder, né? Como se fosse algo da ordem até do enigmático, do misterioso, da ordem, digamos assim, de algo que não se entrega totalmente, porque sempre ao ponto que mostra uma coisa, esconde outra, né? Às vezes, por isso que eu estava falando que eu estou querendo escrever sobre a MTV, que é um canal de TV, na verdade. É porque a MTV ela fazia música para ver. Isso é interessante, essa relação que eu estou querendo escrever. É um canal de TV que pensou nos anos 80, no Brasil nos anos 90, que a música pode ser vista. Tem um lado de visão na música. Os caras fazem um monte de clipe, programa musical, né? Só que a música muitas vezes é condensada em um campo enfim, do ouvido, né? Do ouvir como um todo. A MTV, por exemplo, há um tempo atrás falou, não, a música é para ver. Tem um componente visual ali. O que não é algo totalmente, digamos assim, novo. Talvez a quantidade de elementos que ela tinha, sim. Se a gente pegar, por exemplo, aquela famosa apresentação do John Cage, que eu sempre confundo se é 3h44 ou 4h33, né? Mas que a orquestra... 4h33. Eu sempre inverto, mas enfim, aquilo ali tem
ao ficar em silêncio, ao, digamos assim, a orquestra não tocar, que é a nossa expectativa, ela cria um ambiente visual de outras coisas, né? Fica vendo um monte de gente parada na frente da gente sem fazer nada. É como se, ao olhar para aquilo, a gente também abrisse outras formas de visibilidade. Por exemplo, a gente ficar sentado. Eu tive uma apresentação de 4h33 aqui no Oi Futuro. E é uma coisa bem chamativa, porque você começa a ouvir uns sons do ambiente, tipo um ônibus passando aqui no Flamengo, o som da galera conversando, enfim. É como se, ao, digamos assim, negociar com outras coisas, a gente também pudesse ver outras coisas, né? Como se a gente forçasse a outras coisas aparecerem, né? Sem a gente ter muito controle do que é, como se fosse uma invocação. Já que a gente está falando de antropologia hoje em dia, né? Como se a gente invocasse outras coisas. O ritual é isso, né? Invocar, né? Tentar trazer alguma coisa. E ritual pode ser algo bom, não pense em algo negativo, né? Ritual é para fazer coisas negativas, não. O ritual, a ideia é trazer, às vezes, purificação, trazer boa sorte, né? Invocar boa sorte, trazer, né? Nesse sentido, né? E a gente pode, às vezes, pensar o que é o ritual como uma obra de arte também, né? No sentido de que a obra de arte ou o ritual é uma passagem. Uma passagem. Abre o ritual de casamento é uma passagem para outra coisa. Você deixa de ser alguma coisa e vira outra, uma experiência, né? A obra de arte também. Ela pode brincar com a ideia de ritual ou invocação. Porque invocação essa palavra está muito contaminada pelos filmes de terror, né? Tem um filme agora, Invocação do Mal, aí todo mundo pensa a palavra, todo mundo pensa a palavra no sentido negativo do termo, né? Olha, invocação do mal. Não, você pode invocar boa sorte também, né? Claro, augure, como dizem os italianos. A gente pode trazer coisas boas, não precisa só Augure é uma ser. invocação de tudo de bom. Augure. Pronto, já desejei tudo de bom para você. É verdade. Eu acho que a gente. Outro dia eu falei invocação, eu gosto também de criar as palavras polêmicas também, né? De usar as palavras mais polêmicas também. Mas dá para invocar coisa boa, né? Enfim, porque Hollywood fez. Quer dizer, não foi nem Hollywood, eu acho. Não sei como é que é o título original em inglês, mas em português saiu 3 filmes chamados Invocação do Mal. Fizeram um certo sucesso. E a arte pode também, aí cabe até o papel do artista, pensar a obra como uma espécie de invocador, né? Como é que a arte pode invocar, né? Invocar é tipo tentar chamar, né? Tentar convidar. Convidar, essa palavra até leve ainda, mas acho que invocar é um pouquinho mais hard, assim. A permissão já é um pouco mais atropelada. De invocar é convocar de cima para baixo, né? O artista pode também criar obras que invoquem, que tragam, né? Que não pedem, digamos, muita licença, né? Não tem uma certa preocupação de fazer uma certa descortesia ou alguma coisa do gênero, né? Invocar, como se fosse convocar, né? Eu gosto de alguns trabalhos que outro dia eu estava vendo até, que você chega... Eu fui numa exposição de arte sonora aqui no centro, isso antes da pandemia, né? Você entrava, do nada tinha um som alto, dava uma pancada, quase um susto, e era para te chamar a atenção mesmo, né? Tipo como se fosse a recepção, né? Não era isso, era uma pancada de som alto e você parava e tomava um susto e trazia a tua atenção para aquele momento ali, falando, opa, tem alguma coisa me chamando a atenção por livre espontânea voadora, né? Não é um convite, é quase é isso, é uma regra, é quase um ritual, né? E isso eu estou lembrando aqui dos rituais de iniciação dionisíacos agora, né? São um pouco assim também. É vinho, enfim, uma ordem de um processo, né? Alguma coisa assim, que a arte faz nesse, digamos assim, caminho, fazer aparecer.
É muito legal, assim, por isso que eu acho legal a contribuição da antropologia para as artes atualmente, porque a arte, o objetivo dela é afetar. O que um afeto faz? É algo que te joga e te, enfim, às vezes não pede licença. Eu gosto da palavra invocação, né? Às vezes o afeto é muito mais invocado, mas tem uma coisa meio arretado, né? Meio esse cabra da peste, assim, né? Mas é uma ideia de invocar alguma coisa, de trazer alguma coisa, né? De tentar, digamos assim, fazer você ver, nem que seja a golpes de fórceps também, né? É tentar fazer um suborno da borboleta. Como, digamos assim, não tem como controlar ela entrar pela porta. Quer dizer, talvez tenha de alguma outra maneira, né? Mas saber que algo vai entrar pela porta, digamos assim, talvez não a borboleta. É como se pensasse a metáfora da borboleta entrando e vagueando, colocando o problema não na borboleta, mas na porta, digamos assim. Aquela metáfora do Didier Huberman, né? Que imagina uma borboleta entrando numa porta e de repente desaparecendo. Enfim, o desarranjo que isso cria. Agora pensa um ritual de invocação como justamente o foco fosse na porta. Vamos invocar alguma coisa. Não sei se dá para invocar borboletas. Enfim, fica a critério de cada artista. Mas a invocação é como se chamasse algo para atravessar ali, né? Já do portal. Né? Que é muito bem algo da antropologia, né? Stonehenge também está aí, enfim, desde as colunas gregas, que também é um portal para entrar naqueles santuários, enfim, das igrejas católicas, enfim, sempre tem um portal aqui, portal lá, né? A questão é o que atravessa esse portal e como invocar isso, né? Se a gente pensar, a moldura de um quadro é um portal também, né? Uma janela é um portal, né? E outras formas, mas o que invocar? O que fazer aparecer? Eu estou aqui deslocando a discussão um pouco, tentando jogar digamos, discussão da borboleta, não da borboleta que passa pela porta, mas o que o artista pode fazer para passar algo pela porta. Dá para subornar isso? Né? Quase o processo criativo de provocação que eu estou fazendo também, né? Mas o artista dá para provocar o que passa pela porta? Né? Talvez não passe nada, apesar que o nada já é alguma coisa, se a gente pensar no silêncio lá do John Cage ou em outras obras de arte, né? O nada é apenas o que a gente não conhece, né? Ou não consegue ver, ou não consegue sentir, ou não consegue, talvez, processar cognitivamente, mas é alguma coisa também. Não passar nada já é alguma coisa, já é uma informação também. Mas o que o artista pode invocar para passar por uma porta? Né? Enfim, que porta é essa? Pode ser um quadro, pode ser uma instalação, pode ser outras coisas. Né? É sempre uma questão, né? Deixa eu voltar. Ia mostrar só isso aqui também. E você deve saber, né, o que é isso, Isso né? aí parece o Rorschach, É isso do mesmo, teste do Rorschach. exatamente. É um daqueles desenhos que ele propunha, É, né, também, né? Que é uma e que a maioria possibilidade. vê como borboleta, É. Pois eu estava ou lendo sobre então isso. como genital feminino. Eu li que muita gente vê um morcego aqui também, né? Também Alguma pode coisa. ser um morcego. É. Agora, é uma forma disforme, né? É algo que passou pela porta, ou que entrar na própria porta da psique, né? Do espectador. Né? O que ele vê aqui é como se a imagem, enfim, convocasse ou invocasse alguma coisa que viesse da porta, que somos nós mesmos. Né? Uhum. É uma inversão do que essa porta. Essa porta não é o outro pode ser a gente mesmo. É uma alteridade de si, nesse caso aqui, né? O estranho, vou até usar o são aqui, né? Porque vou colocar um plural. O estranho, vai ficar estranho a concordância, mas o objetivo é esse. O estranho são nós mesmos. Né? São camadas de nós mesmos que servem para, digamos, fazer coisas aparecerem e sumirem. Né? Aqui aparece uma borboleta, aparece
enfim, um morcego, aparece uma genitália, aparece, sei lá, se a gente colocar a cabeça para baixo pode ser outra coisa. Enfim, eu adoro esse teste. Até. Tem um personagem em quadrinhos que foi criado a partir desse teste, sensacional até. Mas é uma espécie de convocatória também. Isso aqui, no fundo, é quase que o princípio da arte funcionando também, né? Fazer algo aparecer. Né? Só que para aparecer, precisa de uma complementação, enfim, do espectador, que também é projetor também nesse ponto. Ele lança luz sobre isso aí para tentar fazer algum sentido, né? A projeção de sentido é um pouco também, enfim, algo semelhante ao que... Acho até que daria para falar de tentativa de projeção de sentido, né? Por exemplo, quando passa pela porta alguma coisa, a gente torce para enquadrar que seja uma borboleta, né? Eu tenho até uma história morando aqui em casa que um dia morava sozinho aqui e o maior barulho aqui, são 3 andares. Lá em cima, no quarto, eu subi o lance de escada, não tinha ninguém na casa, com o maior barulho no quarto. Enfim, aqui são 4 quartos, né? Lá em cima não tinha nem luz no quarto. Barulho, cheguei na porta, mais barulho, quando eu abro a porta tinha 2 morcegos dentro da minha casa. E eu dei um berro. Eita, Eu dei um berro, eu soltei um palavrão alto, era noite. Assim. Era um barulho, um monte de barulho. Eu falei, não tem ninguém nessa casa, só tinha eu, né? Aí era morcego, na verdade, um casal de morcegos. Acho que eles se assustaram mais comigo do que eu com eles também, porque eu soltei um palavrão bem alto. E é um pouco disso aqui, né? Era na escuridão, um barulho debatendo. Enfim, quando eu vejo é um morcego, né? E claro, mais uma vez, né? Não necessariamente precisa da escuridão para a gente ficar cego. A luz cega também, né? Se a gente pensar, não é a ausência de luz que às vezes tira nosso campo de ação. Uma projeção de luz, é só tentar enxergar contra a luz. Quando a gente olha para o sol, a gente não, quer dizer, não olha para o sol que faz mal. Mas com uma lâmpada em cima da gente, a gente não vê muita coisa. Então, a luz também é capaz de fazer apagar algumas coisas, de fazer desver, né? De certa maneira, apagar. Né? Quando algo passa na frente de uma luz, gera sombra. Talvez para ver algumas coisas, a gente só consiga ver pelas sombras. Ou por algo que é refletido ou espelhado em outros lugares, desse lado também. A arte é um pouco isso, é semelhante a isso, na verdade. É algo que faz, digamos, aparecer e sumir coisas. Só que aí depende também de quem cria a arte, do artista, e aí está o papel do artista, né, que é criar esse objeto, né, que vai fazer a gente ver, por exemplo, o Van Gogh lá, que o Heidegger fala, e cria uma bota que a gente nunca mais vê uma bota do mesmo jeito. Estou simplificando todo o argumento dele aqui para ficar mais simples. Nas outras coisas também. Não necessariamente precisa ser algo do campo do cognoscível, ou seja, que passa pela porta, mais uma vez, não necessariamente precisa ser uma borboleta, algo que reconhecemos. Quando passa nada, é um nada ali. Né? Mas esse nada pode ter muita coisa que a gente não tem nem capacidade de ver também, né? Dá até para pensar isso do ponto de vista da psicanálise também, né? Do ponto de vista de que, às vezes, a gente sabe que tem alguma coisa ali, a gente não consegue transformar nem em linguagem. Né? Aí é a luta do artista para criar linguagem e tentar colocar aquilo ali, não só do artista, né? Mas enfim, do próprio ser humano para fazer aquilo aparecer, né? Como se tivesse uma sombra ali, tem alguma coisa que a gente tem intuição naquela sombra. É o abismo do Nietzsche, né? Nietzsche sabe que tem um monte de abismo ali, ele fica olhando, conversando. Né? O abismo olha para ele, olha de volta, uma conversa com a escuridão, né? E dali tenta se formular alguma coisa. Né? Tirar algo desse caldo escuro que está ali, né? Uma presença que a gente não consegue dar muito nome, mas a gente poderia, por exemplo, chamar de fantasminha, né? Que é algo que a gente não sabe o que é, mas está ali. Mas tá e não tá, né? Tipo, tá, a gente tem uma intuição que tá ali, mas ao mesmo tempo a gente não consegue dizer o que tá ali. Então é um fantasma. Por isso que tem aquela ideia da fantasma, articular da borboleta, articular da porta, e uma série de discussões, né?
Isso aqui era um quadro, esse é Velázquez, né? Mas, enfim, mais para mostrar que a gente já está caminhando. Quantas borboletas, né? É, dentro Essa do cabelo. menina, ela usa peruca ou é o cabelo dela? Olha, para ser sincero, não sei. Infanta Dona Ana, se eu não me engano, o nome do quadro. O curioso é que a gente está fundado aqui em Borboletas, né? Eu já tinha visto esse quadro já várias vezes antes e a gente não parece ser uma borboleta quando a gente olha sem essa carga toda de falar de borboleta, mariposa, falena e um monte de coisa, mas a partir do momento que a gente fala tanto de borboleta, a gente começa a ver borboleta até onde não tem. Borboletas no estômago, tem um ponto lindíssimo do Caio Fernando sobre isso até, né? Fato de termos borboletas no estômago. Acho que Mas em cima parece uma borboleta, tem até o corpinho dela e tudo. tem um pouco, né? Quando fosse Parece uma borboleta, tem o corpo dela e as asas, e as outras parece que é só asas, quase que se soltaram só umas asas. Estilizadas, né? A primeira é completa e o resto estilizado, né? Isso. Agora parece peruca, eles usavam peruca na época, né? Eu achei que parecia, porque esse cabelo assim tão estufado, né? Não é natural. É o do Velázquez, né? Ele era um pintor de corte, sobretudo, né? Então, Aí é século XVIII, não é não? é até antes, século XVII, mais ou menos 1600, 17. 1600 e alguma coisa ali no Barroco espanhol. Então, deve ser peruca mesmo. E ao mesmo tempo é aquela coisa posada, né? Aquela coisa construída para se enquadrar, enfim, essa pose de lado, né? Um pouco dos retratos de corte, não só de corte, né? Mas de grandes mercadores e etc., né? Mas tem essa presença dessas borboletas, entre aspas, ali, né? Claro que depois Esse dessa cabelo altura... dela parece uma luminária. É bem armado, né? Assim, sentido Bem de... armada. Tem Não é nem um pouco natural. Tem uns outros dois quadros dela que eu estava olhando até que é muito... Mas mostrando até um pouco mais do corpo, né? Digamos, da cintura para cima, que também tem um perfil muito próximo, assim, dessa Essa face. menina não é aquela que aparece no quadro em que ele pinta e ele aparece no espelho? Não sei exatamente qual é delas ali, mas provavelmente esteja naquele quadro. Um Não sei se recorte, né? ali está a família real principal, né? Mas como é um pintor de corte, a corte é enorme, então não necessariamente está naquele quadro ali. Ali é os principais da corte, né? O rei, etc. A família mais direta. Aqui é uma corte, então a corte, enfim, tem mais de 1000 pessoas dependendo. E tem só para fechar, esse quadro aqui ia ser o primeiro de hoje, né? Esse aqui Esse quadro ali, do do Picasso, Picasso, lembra? né? Aquela pomba da paz, que também é feita em um único traço. Esse aqui tem até Esse aí. E ali no centro é um corpo feminino, dá para ver os seios e a vagina. Ele faz uns exercícios Eu vejo tudo. aqui. Ele tem umas... Esse quadro aqui, eu estava até vendo cópias desse quadro, tem em tudo que é lugar para vender, né? Eu estava vendo... Tem no Amazon, tem um monte de lugar. Se jogar isso aqui, borboleta Picasso no Google, você acha tanto site para vender cópia disso aqui. Eu acho até curioso, é quase uma marca também, né? Estou até parando nisso até. Porque talvez o grande... Enfim, tirando a parte do cubismo, que todo mundo conhece, né? O Picasso, ele é muito marcado pelos minotauros, né? E, pô, eu não sabia que ele era tão marcado assim pelas borboletas também, né? Ele dá nome a aquela espécie, né? Não dá o nome oficial, mas o nome popular daquela espécie de borboletas, essa aqui, né? Para mim foi uma novidade, eu não sabia disso, até reler esse capítulo semana passada até. Aí eu fui pesquisar no Google, porque não é o capítulo que fala, na verdade, é a pesquisa que eu fiz no Google sobre o capítulo que apontou para essa borboleta aqui, que popularmente ganhou o nome dele. E a última imagem de hoje para fechar seria essa aqui do Picasso, né? Que era para ser a primeira de hoje, né? Ironicamente virou a última.
É menino apanhando borboletas, né? De 38. Até que ele ainda está com esse traço cubista ainda. Quer dizer, ele leva esse traço para a vida inteira, né? Ele nunca largou essa forma de pintar assim a mesma face em plano lateral, né? Sempre repetiu isso, né? E é um menino tentando capturar, né? Essa borboleta, né? E ao mesmo tempo escapando também. A gente pode pensar ao contrário, ele tentando captar e a borboleta tentando fugir, né? Não sei se vai o desdobramento da imagem, né? Poderia ser depois, né? Mas é isso, gente. Eu acho que a gente pode já caminhar para o fim também, né? Sim, porque já são 11 horas da noite, eu ainda não jantei, estou com uma fome. E que fome, que fome. E que fome. Pode, enfim, fechar por aqui. Semana que vem a gente retorna. Acho que semana que vem é o último encontro, até quarto e último dessa série de aparições e sumiços e fantasmas, né? Enfim. Então, Semana que vem a vamos gente lá. volta, gente. Tá Obrigadão bom, pela gente. presença. Então, um bom fim de semana. Igualmente, Beijinho para vocês. Até mais, Tchau. gente.